Bom, pessoal, agora vamos ver um assunto que, na verdade, é um complemento do verbo, tá bom? Concordância verbal. É quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Exemplo, homem não é um dos mamíferos dorminhocos, tá bom? Aí você vê, no caso, que é o verbo, está em terceira pessoa do singular, e o homem é o sujeito, está na terceira pessoa do singular. Então, tem que concordar com o verbo, ok? Concordância do verbo com o sujeito composto. Quando o sujeito é composto, estiver posicionado antes do verbo, este vai ficar no plural. Exemplo, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Lembrando, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Você observa que deslizaram é no plural, o verbo no plural. Ele está se concordando com quem? Ônibus e o caminhão. Então, continuando. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Exemplo, se a primeira pessoa, eu e nós, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós. Exemplo, você, sua prima e eu iremos ao cinema. Observe, iremos está concordando com você, sua prima e eu. Tá bom? Continuando. Concordância dos verbos impessoais. Verbo haver é impessoal quando empregado no sentido de existir ou acontecer. Exemplo, havia muitos alunos na sala de aula. Havia. Você observa que é impessoal. Por quê? Porque no caso aí não temos o sujeito na frente. Impessoal quando empregado no sentido de existir. Verbo fazer. Verbo fazer impessoal quando empregado na indicação de tempo transcorrido. Nesse caso, como ele não tem sentido, fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, já faz muitos anos que não vejo. O verbo faz. E ali, objeto direto, muitos anos que não vejo. Verbo ser, indicando horas e distâncias. Quando indicar horas, distância e datas, o verbo concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresentará sujeito. Exemplo, é 1 hora. O verbo é. São 3 horas. O verbo são. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Você observa que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. No caso, quando é impessoal, não apresentar sujeito, mas o objeto direto, ok? Feito a parte do assunto.